Se você ainda se vê perdido em meio a tantos processos na sua empresa, desde atendimento ao cliente, contratação e etc., o Pipefy ele pode ser a solução para você. O Pipefy é uma ferramenta, é um gerenciador de processos. Desenvolvido em Curitiba em 2015, sua sede hoje está aí na Califórnia, em São Francisco, na Califórnia, nos Estados Unidos. Através do Pipefy nós podemos organizar nossos processos, desde processos diários mesmo, comuns e básicos, até processos mais robustos e mais complexos. Lá há vários templates para áreas de marketing, de TI, de vendas, de RH, e ele também permite que você crie seu próprio processo conforme a sua necessidade. Essa é uma ferramenta gratuita até certo ponto e também é muito fácil de usar. Assim que você cria uma conta no Pipefy, a própria ferramenta já te ajuda a criar seu processo e te ensina como fazer, um tutorial básico ali. Mas continue comigo que eu vou te ensinar como montar um processo no Pipefy de maneira simples, desde o momento que você vai criar a conta até o momento que você finaliza esse processo. Vamos lá? Primeiramente a gente pesquisa aqui no Google mesmo, Pipefy. E essa aqui é a plataforma do Pipefy, sem você estar conectado ainda a ele, sem você estar conectado ainda a ele. Você pode ver que já tem alguns modelos de processo, por exemplo, financeiro e compras, recursos humanos, CS e esporte, marketing, vendas, TI, jurídico, etc. Se você quiser usar um desses modelos você já vê que ele já deixa aqui disponível, só que se você clicar em qualquer um deles, ele já vai te direcionar para uma página para a criação da sua conta. Então você cai aqui na página de criação de conta gratuita, lembrando que o Pipefy é uma ferramenta gratuita. Você vai colocar seu nome, sobrenome, seu e-mail profissional, seu número de telefone, a empresa onde você trabalha, qual o tamanho da sua empresa, e aí você cria sua conta. Não vou clicar aqui agora, porque na verdade já temos uma conta aqui na Mac. Você sai agora minha conta, como se você tivesse criado sua conta. Ok, na Mac nós fizemos o login com o Google, então ele já vai redirecionar a gente para dentro da plataforma através do próprio Google, que nós já estamos logados no Google aqui da Mac. Aqui ele já deixou um aviso ali, plano gratuito e cedido, provavelmente porque nós já temos 6 pipes, eu não lembro se o limite de pipes que ele permite, porém, para pequenos projetos, para pequenas empresas, a gente pode usar o plano gratuito sem problema, porque ele já atende nossa necessidade suficientemente. E aqui você já pode ver, tudo isso aqui são pipes, eles chamam de pipes, na verdade já são templates de processo, né? São processos que você cria conforme a sua necessidade. Se você tem um funil de vendas, por exemplo. No funil de vendas nós temos ali os clientes que nós prospectamos, os clientes e ali cada processo com cada cliente, né? Prospecção, momento de apresentação ou de negociação, etc. Nós também temos controle de qualidade, por exemplo. Umas coisas ali bem específicas do nosso trabalho. Aqui você tem duas opções. Ou você cria um do zero, que ele permite aqui, vai aparecer para ti alguns modelos já, ou adicionar novo pipe, né? Ele vai ser aqui do zero, ou você pode pegar um template. Para ver os templates, você só vem aqui para baixo, e aqui já vai ter alguns templates desenvolvidos para Customer Service, desenvolvimento, tax, financeiro, marketing, entre outros. E você pode clicar em cada um deles para dar uma olhada se é mais ou menos aquilo que você precisa, se é mais ou menos aquilo que você quer. Caso não seja, você pode visitar a loja de templates deles, e aqui você vai poder adquirir uns templates pagos que talvez te ajudem, né? Se o seu caso for muito específico, muito da sua empresa, muito do seu trabalho, não tenha nada muito parecido, que eu acho muito difícil, né? Você pode criar um do zero com base na sua necessidade, assim como quando você vai entendendo como funciona cada um deles. Nós vamos mostrar agora para você como é que nós criamos esse funil de vendas aqui. Na verdade, esse template de funil de vendas, ele já existia, nós só adaptamos para a nossa realidade. Então, ele já deixa aqui disponível para a gente um template, desde a prospecção, primeira reunião, proposta, negociação, fechamento, e se foi ganho ou se foi perdido o negócio. Então aqui já seria o último processo, né, do último estágio. O Pipefy ele deixa disponível aqui para a gente dois tipos de visualizações. A visualização em Kanban, que é essa que a gente está usando agora, da esquerda para a direita, né, em horizontal, da esquerda para a direita, e a visualização em lista. Então aqui nós temos cada um dos processos e aquilo que eles chamam de card, né? Cada um desses aqui, como você está lendo aqui, Americanas, Jorge Paulo Lema, esse aqui é um card, na verdade, dentro de um processo. Isso aqui é um processo e isso aqui é um card, certo?
dentro desse pipe que é o funil de vendas. Então vamos lá, nós temos o pipe que é o funil de vendas, temos cada um desse processo aqui, que você pode colocar o nome que você quiser. No nosso caso aqui, como é o funil de vendas, nosso primeiro processo é um processo de prospecção, depois primeira reunião, e vai indo, proposta, negociação. E nós podemos, em cada um desses processos, nós podemos criar um card, né? Na verdade, esse card que você for criar, ele vai para o primeiro processo que você criou, no nosso caso, prospecção. Então aqui na prospecção, por exemplo, você pode colocar o nome da empresa que você prospectou, qual é o nome do contato, e-mail, número. Isso aqui você também pode editar, tá bom? Se você quiser aqui, ó, você pode vir adicionar campo no formulário e ele vai te dar essas opções aqui. Como é que você vai saber qual que você quer? E é exatamente assim que funciona. A ferramenta é muito inteligente, porém ela só vai fazer aquilo que você quiser que ela faça. Ou seja, se você já tiver algo na sua mente ali elaborado de como é que funciona o seu processo de captação de clientes, seja o seu processo de contratação, ou coisas mais básicas, até coisas mais avançadas, você simplesmente passa aqui para o Pipefy, tem ali, né, um contato diário para você se acostumando e as coisas vão ficando bem mais fáceis. Então, eu te dá essas opções aqui, por exemplo, o texto curto, se você quer escrever, por exemplo, um texto curto aqui, vamos para lá. Se eu quiser que no meu texto curto seja o títulos idade, por exemplo. Posso escolher se eu quero texto longo ou texto curto, né? Eu escolhi texto curto aqui porque idade não precisa ter um texto longo. Então aqui você pode colocar a descrição informando do que se trata, por exemplo, idade do cliente, algo do tipo. Você pode pôr só para ajudar a pessoa que for ler entender do que você está pedindo exatamente. Ou você mesmo, caso você tenha esquecido, né? Que tipo de coisa é. Aqui um texto de ajuda também, que ele vai ficar como uma espécie de... Tá vendo aqui, ó? Esse íconezinho aparecendo é um texto de apoio para quem for ler. E tem a opção de você colocar como campo obrigatório ou não, que vai aparecer um asterisco ao lado do título, se for obrigatório. Se for obrigatório, a pessoa que for preencher esse campo, ela só vai passar para outro campo se tiver preenchido esse aqui. Aí vai de cada um do que o seu projeto está pedindo. Tem a opção de visualização compacta, a gente quase não usa ela, mas é muito boa também. E se ele pode ser editável em outras fases. Daí você pode salvar e ele vai ficar visível aqui nesse campo, ó, de nova oportunidade. A gente não precisa desse campo aqui, eu vou excluir ele. Beleza, coloquei, por exemplo, o nome da... Ele está dando um exemplo aqui, né? Restaurante italiano. Coloquei restaurante. Tá vendo que esse campo é obrigatório. Isso aqui, na verdade, é um texto curto, com um título. Aqui tem um texto, uma descrição, né, do que é, um exemplo. Nome do contato, vamos colocar aqui João. Beleza, o nome do contato é João, o e-mail dele é joãozinho@outlook.com. Você viu que já está disponível aqui, não existe esse e-mail, claro. E o telefone do contato, você pode colocar qualquer número aqui, já vai entender como número suficiente. Ok, vamos criar essa oportunidade, né? É isso que chama de oportunidade. Você criou um novo card, que está na primeira fase, que nesse caso no funil de vendas é a prospecção. Beleza, agora dentro desse card existem outros aspectos que agora sim você vai precisar saber mais ou menos o que você quer, porque você vai colocando conforme a sua necessidade aqui. Nesse caso, o que nós precisamos, para entender nosso funil de venda, o que a gente precisa, né? Eu coloquei algumas coisas aqui que para nós é necessário. Por exemplo, quem é o vendedor responsável? Se sou eu, se é outra pessoa da equipe, que foi a primeira pessoa a ter contato com esse cliente. Qual foi o meio de contato? Foi e-mail, telefone, WhatsApp, prospecção pessoal, indicação, procurou por nós, foi campanha. Qual é a temperatura da oportunidade? A gente pode colocar aqui. Se é fria, se é morna, se é quente. Quando foi o primeiro contato? A gente coloca a data exata ali do primeiro contato que a gente teve com a pessoa. Beleza, a gente tem esses dados prontos, digamos aqui. Responsável, eu. Meio de contato, telefone. Temperatura da oportunidade, vamos dizer que ela está fria ainda. Qual serviço ou produto de interesse? Vou colocar aqui rede social. Quando foi o primeiro contato? Digamos que foi ontem, o primeiro contato que nós tivemos com essa pessoa. Ok, nossa primeira fase de prospecção
nossa primeira fase, a prospecção, ela está completa, né? Isso vai funcionar tanto como histórico, quanto para todo mundo da equipe estar bem ciente do que está acontecendo. Isso aqui não é só um lembrete para você, mas na verdade a grande vantagem do Pipefy é justamente para trabalhar em grandes equipes, porque você pode integrar equipes mandando convites por e-mail. A gente pode fazer um vídeo só explicando isso. E aí você chama uma pessoa da sua equipe para trabalhar, ela vai ter acesso ao seu pipe, vai ver o que você está exigindo que ela faça, o que ela está pedindo, e o processo da empresa vai andando. Aqui você pode ver que tem um histórico, ó. Thiago Moreira atualizou o primeiro contato. Thiago Moreira atualizou, vai aparecer aqui que posso ter excluído alguma coisa. Então, tudo aqui fica muito detalhado. Se alguém fizer alguma besteira sem querer, por exemplo, aqui no histórico vai estar dizendo quem foi a pessoa poder consertar, algo do tipo. Agora, como é que você faz cada um desses aqui? Como eu falei para você, quando você cria o card, você pode ir nesse campo aqui, adicionar campo no formulário, e aqui tem as opções. Um texto fixo, por exemplo, que você pode pôr, um checkbox, ele sempre vai te levar para o mesmo campo onde a gente estava ainda agora. Nesse caso, eu escolhi uma checklist vertical. Checklist para você pode ser, por exemplo, lembrar de é um checklist. Lembrar de quê? Protetor solar, máscara, ligar para cliente, confirmando. Ok, e aí você vai colocando aí conforme a sua necessidade. Aqui vai aparecer para você, lembrar de, e você vai só marcando, e tudo isso vai ficar documentado no histórico do seu card. Beleza, você passou da fase de prospecção, tá tudo ok, e agora vamos para a segunda parte. Como é que eu posso fazer para ir para a segunda parte? Você viu que ficou aqui, ó, mais ou menos uma prévia de como está o card, e nós podemos simplesmente arrastar ele para essa próxima fase. É interessante que o Pipefy ele leva muito a sério essa questão de segurança do processo em si, então ele documenta realmente tudo, tem coisas que ele dá de perceber que o algoritmo dele ele coloca umas questões assim de evitar que as pessoas façam alguma coisa que elas não queriam fazer. Por exemplo, se eu quisesse arrastar dessa fase prospecção para a fase de negociação, digamos que eu estava com o mouse ali e arrastei sem querer, ele não permite. Você vai ver aqui, ó, em alguns momentos ele não permite, nesse caso ele vai permitir porque já estava antes pré-definido, mas você tem a opção de, por exemplo, vem aqui, mover para, e aí você edita as opções. Se você não quer que dessa fase você passe para a última ou para a terceira, sem passar pela segunda, você pode, ó, simplesmente desmarcar aqui. Como nós já estávamos com esse card na segunda opção, eu pude arrastar ele para a terceira. Ou seja, você mesmo escolhe. Se eu quiser arrastar da proposta, se eu não quiser arrastar para o fechamento, eu simplesmente fecho isso aqui. Então eu estou na fase da proposta, eu não quero arrastar diretamente para o fechamento sem passar pela fase de negociação, para não perder o processo do que está acontecendo. Salvei aqui e olha, não consigo arrastar. Ó. Ele manda uma mensagem aqui, você não pode mover esse card para essa fase. Então você teria que voltar para cá e editar. Mas ok, vamos voltar para a nossa fase anterior. Primeira reunião. Nessa fase, primeira reunião, que faz parte do nosso funil de vendas, nosso pipe, nós colocamos algumas coisas aqui que para nós é muito importante. Por exemplo, que tipo de reunião foi? Foi online? Foi pessoalmente? A gente vai marcando. Ou que tipo de reunião será, né? Que data e hora, qual é a data e hora dessa reunião? Geralmente nós fazemos isso antes, né? Uma coisa para ser feita antes. E aí você coloca detalhes a lembrar, por exemplo. A gente coloca ali um texto, uma descrição. Tentar terminar a reunião com certeza de que fomos o mais claro possível, coletar dados importantes. Objeções identificadas. Então nós anotamos aquelas observações que a gente teve, as objeções que nós sentimos. E é isso. Ok, terminada essa fase, a gente pode passar para outra. Na fase de proposta, a gente pode colocar o valor aqui da proposta que foi acertada. O interessante é que ele permite nessa parte aqui de adicionar o campo ao formulário que você coloque um anexo. Então pode ser um PDF, pode ser uma foto, algo do tipo, que você, na sua mente aí, seja necessário colocar para você ficar com um processo bem definido. Você pode colocar o responsável, por exemplo, por esse projeto, por essa situação, data e hora, a data e a data de vencimento, você pode pôr. Todos esses são campos que vão ficar aqui no seu card, ó. Pode colocar um número de telefone. Na parte lá de frio ou quente, você pode colocar qualquer coisa que para você faça sentido
com a opção etiquetas. Por exemplo, aqui ele está mostrando um exemplo de pequeno, médio ou grande, né? Qual o tamanho da empresa? Pequeno, médio ou grande? Aí você marca lá com o tamanho da empresa. No nosso caso, nós colocamos temperatura, porque faz parte do nosso processo. Você tem a opção de colocar o texto longo, que ele não dá um limite aí de caracteres. E aqui na fase da proposta, a gente coloca tudo isso aqui: o valor, o envio, a proposta propriamente dita, né? A gente pode colocar o anexo dela aqui e uma observação. E aí a gente já passa para a fase de negociação. Fase de negociação, nós colocamos se o resultado final foi ganho ou perdido, o valor negociado, o motivo da perda, caso não tenha sido ganho esse projeto, né? A gente pode colocar também detalhes sobre isso e tudo. Isso tudo aqui, na verdade, é só um exemplo de como você pode trabalhar um processo. Nesse caso, é um processo de um funil de vendas, é um processo de relacionamento com um lead para cliente, né? Uma maneira de nós nos organizarmos e também de isso ficar documentado, o nosso histórico ali do que a gente fez, do que a gente precisa ser feito, a gente não esquecer. E no caso de grandes empresas, que têm equipes maiores, cada um fica ciente do que precisa ser feito. Então, o Pipefy, ele vem para realmente solucionar esse problema de você ter, por exemplo, algo documentado em papel, até no Word mesmo, que você tem que ficar compartilhando com alguém, e aí você não tem certeza se aquilo foi cumprido, se aquilo... Você não tem uma clareza do que está sendo feito, porque não está bem documentado, certo? O que acontece se você vier aqui no adicionar novo pipe? Aqui você tem a opção, como eu falei anteriormente, de escolher um template ou iniciar do zero. Vamos iniciar do zero aqui para você entender mais ou menos como é que é. Você precisa dar um nome a esse novo pipe que você quer. Então, digamos que o novo pipe que você quer é contratação. Com certeza já deve ter algum modelo sobre contratação, mas digamos que você queira criar esse pipe. Você viu que eu criei um pipe do zero e ele já apareceu aqui me ajudando, querendo me ajudar a explorar os primeiros passos nesse template. Ele fala aqui que vai levar cerca de 2 minutos e a gente vai começar, para você entender mais ou menos como ele é intuitivo. Ó, seu processo está aqui. Nessa barra de ajuda você pode conferir, por exemplo, um tour pelo Pipefy ou começando a usar o Pipefy, vídeos tutoriais. Eles na verdade, eles dão um suporte bem bacana, assim, para quem não está entendendo ainda. Então, se depois desse vídeo você ainda não conseguiu entender completamente como funciona, como você pode usar, você pode ver aqui na barra de ajuda que eles vão com certeza te dar o suporte que você precisa. Vamos agora entender como é que a gente faz para convidar um time. Como eu falei para vocês, a grande vantagem do Pipefy é a integração entre equipe. Então, se você trabalha com mais de uma pessoa e você precisa que os processos do seu trabalho estejam em harmonia com aquela pessoa, você pode convidar ela por meio do e-mail mesmo. Aqui, ó, convide membros para a assessoria Mac. Então, a gente pode convidar, eu posso convidar a pessoa que eu quiser, por exemplo, Eric, alguma coisa. E aí, eu escolho os pipes que eu quero que o Eric faça parte, né? Quero que ele trabalhe em conjunto, ou aqueles que eu talvez não queira por algum motivo, né? Talvez seja... esse aqui, na verdade, é um Pipefy, nossa conta da Mac, mas se eu tivesse uma conta pessoal minha, com outras coisas, talvez tivesse pipes que não fizesse parte do trabalho em si. Se fossem coisas mais pessoais, eu não precisasse colocar. Mas aqui eu posso escolher, ele tem acesso ao funil de vendas, vamos lá. E aí eu envio esse convite para ele. Mando uma mensagem. Oi.
Seja bem-vindo, meu pipe. Vamos trabalhar. E aí vai aparecer a opção de convidar. Assim que eu envio esse convite, vai chegar no e-mail dele, um e-mail do próprio Pipefy, falando que a assessoria Mac, que é a conta do Pipefy aqui, está convidando ele para fazer parte desse trabalho, ter acesso a esse funil de vendas, né, como a gente viu ali no início. E ali eu posso, como administrador aqui dessa conta, já que eu mandei o convite para ele, eu posso selecionar as coisas que ele pode mexer e as coisas que ele não pode mexer. Digamos que eu contrate para minha empresa um contador, eu preciso que ele esteja atento a alguns processos que não fazem tão necessariamente parte do processo financeiro, mas que ele esteja de olho. Então eu posso dar acesso a ele, para ele olhar, mas para ele não mexer, porque vai que ele mexe sem querer em alguma coisa, desconfigura alguma coisa ali, e isso complica o nosso trabalho. Hoje você aprendeu como usar uma ferramenta que vai facilitar em muito o seu trabalho. Se sua empresa ainda não tem um processo de vendas através da internet, ou até tem um processo de vendas, mas não tem gerado resultados, a Mac pode te ajudar com isso. Nós trabalhamos com marketing focado em vendas através da internet. Meu nome é Thiago Moreira, sócio fundador da Mac Marketing Digital, e até a próxima.